pessoal, que alegria poder estar aqui com você, amigo e amiga desse grupo de reflexão São Jerônimo. Bem, hoje é dia 28 de novembro e nós vamos meditar sobre o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 21, versículo de 5 até o versículo 11. Bem, esse texto ele está dentro do chamado discurso escatológico, quando menciona o fim dos tempos, porém ele não deseja falar sobre o futuro, mas ele retrata a realidade da comunidade. Bem, o discurso escatológico no Evangelho lucano, ele vai do capítulo 21, do versículo 5, que nós iremos iniciar no dia de hoje, até o versículo 38. Bem, a perícope de hoje aborda os eventos que antecedem o fim dos tempos, ou seja, o fim do mundo. Por isso, ela é marcada pela linguagem, por elementos da chamada apocalíptica judaica. Bem, o objetivo dessa perícope é manter a esperança das comunidades cristãs que vinham sendo perseguidas pelo Império Romano por seguirem ao Messias Jesus Cristo. Portanto, ela fala da realidade da comunidade, né, e não daquilo que irá acontecer futuramente. Bem, essa passagem ela foi escolhida para essa liturgia, pois estamos no final do ano litúrgico de 2023, tempo no qual somos convidadas e convidados a avaliar a nossa caminhada até chegar o primeiro domingo do Advento, quando se inicia um novo itinerário litúrgico. O texto ele fala sobre dias. Esses dias, anunciado pelo evangelista Lucas, é o dia da alegria, da plenitude e da libertação para aqueles que seguem Jesus Cristo. Isso porque os cristãos provam seu compromisso com a justiça e com o reino de Deus e colocam sua confiança no Deus da vida e não em aparentes seguranças anunciadas pelos falsos profetas. Assim, o texto inicia afirmando que o povo não deve colocar suas seguranças na beleza do templo e também nas ofertas, mas ele deve priorizar o interior. Porque o verdadeiro culto, né, não está nessas questões externas, mas sim numa vivência coerente com a vontade de Deus. Bem, os discípulos não devem se iludir, pois da mesma forma que Jesus foi perseguido, eles também serão perseguidos, né, tanto os discípulos como as discípulas. Bem, o contexto de guerra, perseguição, sofrimento que nós encontramos aí nesse texto é a realidade da comunidade que estão vivenciando após a guerra chamada Guerra Judaica e também as suas consequências dessa guerra. Isso nós podemos encontrar aí nos versículos de 7 a 11 do nosso texto. Quando Jerusalém foi invadida, né, pelo Império Romano e também foi destruído o Templo de Jerusalém. Bem, nesses momentos de crise e sofrimento, as pessoas acabam acreditando em qualquer pessoa que anuncia a salvação, sendo enganadas, portanto, por elas. Por isso, Jesus exorta a saber discernir os sinais e os verdadeiros profetas e profetisas e não se deixar levar por qualquer anúncio sem fundamento. Bem, outro aspecto é que nesses contextos de perseguição surge a pergunta: será que vale a pena seguir Jesus de Nazaré? Bem, o evangelista afirma que é necessário não desanimar e ter a convicção e a consciência de que é justamente nesse momento de grande sofrimento que o discípulo, a discípula, é convidada a professar a sua fé em Jesus crucificado e ressuscitado. Portanto, é necessário confiar na ação de Deus em suas vidas, mesmo diante do conflito e da morte. Deste modo, os batizados e as batizadas são convidados e convidadas a discernir os sinais e não desanimar. Porém, deve ter presente que terão o mesmo destino de Jesus, dado que seguir Jesus não os isentam ou as isentam das dificuldades e do sofrimento, porém, eles podem carregar a certeza de que o reinado de Deus já está presente no meio deles. Então, nesse texto, além da vigilância que caracteriza esse período, Jesus nos convida a estarmos atentos e atentas a percebermos os sinais e não se deixar enganar pelos falsos messias e profetas.
Muitas vezes, por excesso de preocupação ou de euforia, podemos nos deixar enganar e assim sermos conduzidos e conduzidas ao caminho que não é aquele do Senhor e de sua vontade, e, portanto, nos desviar de um verdadeiro discernimento da vontade de Deus. Por isso, precisamos estar preparadas e preparados para a vinda de Jesus que passa e se manifesta em nossa vida.